Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Leandro, sou professor de História e Filosofia. Bom, hoje nós vamos dar início a um assunto que nós já vimos em sala de aula, que nós já estudamos, a Antiguidade Oriental. Só que nesse momento nós vamos fazer um resumo, tá certo? E as dúvidas que surgirem nós vamos tirar lá na nossa videoconferência, beleza? Antes de começar esse assunto, vamos lembrar que nós vamos focar aqui apenas nas civilizações da Mesopotâmia, tá certo? A Mesopotâmia, essa região que está localizada ali no Oriente Médio. Bom, primeiramente a gente tem que entender que a Mesopotâmia está dentro de outra região chamada de Crescente Fértil, que é banhada por vários rios, como o Nilo, Eufrates e o Tigre. Aí nós temos várias civilizações que nós já estudamos, né? E que falam um pouco sobre a importância desses rios para o desenvolvimento da sociedade, do ser humano. Mas nesse momento vamos focar apenas na Mesopotâmia e nas civilizações que se desenvolveram, que surgiram ao decorrer do tempo, ok? Primeira coisa, vamos lembrar um pouco o que significa Mesopotâmia, né? Que vem do grego, terra entre rios. Que rios são esses? Como eu já citei, Rio Tigre e o Rio Eufrates. Mas também vamos lembrar quais são essas civilizações: os sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Cada um desses tem as suas próprias características, tá certo? Então a gente tem que entender eles para aprendermos tudo certinho. Quais são essas características, como eu falei? Bom, vamos falar de um por um para que nós possamos desenvolver melhor a nossa aprendizagem, tá bom? Primeiro são os sumérios. Os sumérios surgiram aí no sul da Mesopotâmia e eles eram uma civilização descentralizada, ou seja, existiam cidades-estados, como por exemplo Ur, Uruk, entre outras. Essas cidades-estados eram lideradas por uma pessoa chamada Patésio, ou seja, o líder recebia esse nome. E ele tinha a função de organizar a sociedade, tanto política, economicamente, como também religiosamente, certo? Os sumérios também desenvolveram a escrita cuneiforme. Que tipo de escrita é essa? É um tipo de escrita feita em argila, tá certo? E através de desenhos, de símbolos. Os sumérios também construíram palácios, templos. O mais conhecido deles é a Ziggurat, ok? Um templo religioso. Depois disso nós temos os acádios. Os acádios conquistaram as cidades sumérias e eles foram a primeira civilização a conseguir construir um governo centralizado. E depois de pouco tempo esse império vai desaparecer. Depois disso nós temos os amoritas, que surgiram no centro-sul da Mesopotâmia, por volta de 1900. É o primeiro império babilônico. E aí eles desenvolveram o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi está todo pautado na lei de Talião. O que é a lei de Talião? É a lei do olho por olho, dente por dente. Beleza? Sabendo disso, esse Código de Hammurabi vai se desenvolver e vai influenciar outras cidades. Pessoal, desculpa aí, eu não sei se deu um barulhinho do computador, algum aplicativo, mas espero que não. Se deu para entender, tudo bem. Se não, na videoconferência vocês podem tirar essa dúvida, ok? Continuando, nós temos aí os assírios. Quem foram os assírios? Eles se desenvolveram no norte da Mesopotâmia, essa área de intensa circulação de pessoas. Os assírios ficaram muito conhecidos pelo seu exército poderoso e muito violento. Em 612 a.C., porém, a sua capital assíria foi destruída pelos caldeus. Já os caldeus, vocês percebem que é uma série de civilizações que vão querendo dominar toda essa região da Mesopotâmia por conta da sua posição geográfica e por conta dos seus rios que contribuíam com o desenvolvimento dessas civilizações. Bom, os caldeus são considerados o segundo império babilônico, porém eles se enfraqueceram no decorrer do tempo por conta de revoltas internas. E em 539 a.C., o império foi conquistado pelos persas. Os persas esses nós vamos estudar um pouco lá na frente, ok? Bom, em termos gerais, como era a organização da sociedade e da economia? A sociedade era uma
tinha uma estrutura hierárquica, ou seja, tinha uma organização onde existiam classes sociais. Na base dessa pirâmide nós temos os camponeses e escravos. Naquele período, para se tornar escravo, você se tornava escravo, né? Para se tornar escravo naquele período, isso ocorria por dois motivos, ou por dívida ou por guerra, beleza? E na economia, como era que funcionava a economia na Mesopotâmia em termos gerais? No campo, nós tínhamos o desenvolvimento e o cultivo de cereais, linho, algodão, legumes e hortaliças. Na cidade, existia um comércio que era realizado por artesãos especializados, homens que faziam utensílios para a vida das pessoas, desde roupas a utensílios domésticos, a produtos que eram utilizados no dia a dia. Existia um intenso comércio com as regiões vizinhas. Além dos produtos que eram desenvolvidos na Mesopotâmia, as pessoas que viviam ali, né, as pessoas que viviam naquelas civilizações, também iam para outras regiões para comprar outros produtos que na sua terra não existia. As características gerais. Bom, aqui a gente tem um resumo de como funcionava as civilizações da Mesopotâmia. Os governantes eram associados à divindade. Então a gente tem uma questão da teocracia aqui. A teocracia, esse tipo de governo que está pautado em políticas jurídicas e policiais vinculadas à religião, submetidas às normas religiosas, tá bom? E a religião? A religião era politeísta, ou seja, as pessoas acreditavam e cultuavam várias divindades, ou seja, mais de um deus. Os governos, como falei, eram centralizados ou descentralizados. No primeiro momento, a gente tem um exemplo dos sumérios como um governo descentralizado e as outras civilizações como governos centralizados com imperadores. A base da economia da Mesopotâmia era a agricultura. Os dois principais rios aí que abasteciam a civilização eram o rio Tigre e o rio Eufrates. E a sociedade era pautada em uma organização patriarcal, onde o homem era a maior autoridade dentro da família, né? E a mulher estava submetida às suas vontades. Inclusive, é muito interessante reparar que no Código de Hammurabi existem citações a essas relações sociais entre homens e mulheres. Bom, pessoal, esse é o resumo da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. As dúvidas que vocês tiverem, anotem, que na nossa videoconferência nós iremos retirá-las e também explicar algum ponto que pode ter ficado meio difícil de entender, tá certo? Lembrando que, além de retirar as dúvidas na nossa videoconferência, nós iremos também responder as atividades. Eu irei passar atividades para vocês. Então é isso, até mais, um grande abraço para vocês.